O ministro Alexandre Padilha falando nesse momento, vamos acompanhar direto de Brasília. Estimular ainda mais investimento do país. Nesse momento da retomada do novo PAC, o novo PAC tem vários investimentos públicos, mas muitas parcerias com o setor privado. Então, a avaliação de que esse projeto de lei do debêntures de infraestrutura cria um novo mecanismo para estimular o financiamento de projetos privados para a infraestrutura no país. Então, prioridade do governo que a gente possa concluir a votação na Câmara dos Deputados, como também a votação dos marcos de garantia, que reduz o custo do crédito no país, estimula que bancos públicos e privados possam ofertar empréstimos em valores mais baratos para a população. O governo acredita que nós estamos retomando um ritmo importante de queda de juros no país. São 2 reuniões consecutivas do Banco Central que reduziram juros. O governo federal, o Congresso Nacional, a sociedade fez tudo o que era necessário para que o Brasil entrasse numa trajetória descendente da taxa de juros, da taxa Selic, mas a aprovação desses 2 projetos, com um pacote de barateamento do crédito que o governo já encaminhou para o Congresso Nacional, vários deles já aprovados, já sancionados pelo presidente da República. Esses 2 projetos, debêntures de infraestrutura e marcos de garantia, pode baratear ainda mais o crédito no país, facilitando com que as famílias possam pegar empréstimo para construir sua casa, comprar uma nova casa, comprar carro, financiar a educação, para que o pequeno, médio empresário possa tomar empréstimo para ampliar a oportunidade de empregos, ampliar suas atividades empresariais, que os grandes investimentos do país tenham mais recursos para que a gente possa investir ainda mais. Isso se soma ao título verde apresentado pelo Brasil na Bolsa de Nova York, pelo ministro Fernando Haddad e pela ministra Marina. A expectativa é de atração de 10 bilhões de dólares de investimento para projetos relacionados à redução do gás de carbono, à economia verde. O presidente Lula trouxe também um panorama um momento positivo da agenda positiva na sua ida a Nova York. Estava lá também o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, também reforçou a agenda positiva feita em Nova York. Então, primeiro esses 2 projetos na Câmara dos Deputados, que significa barateamento do crédito no país. No Senado, temos alguns projetos prioritários para essa semana. Primeiro, já conversado, inclusive com o presidente do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, fazemos todo o esforço para aprovar o mais rápido possível no Senado a ajuda do governo da compensação da queda do ICMS provocado pelo governo anterior, decisão do governo federal de antecipar 10 bilhões que estavam previstos para 2024, poder antecipar o pagamento ainda em 2023, a ajuda do governo Lula, do governo federal aos municípios, a queda de arrecadação dos municípios, a criação da parcela adicional para ajudar o fundo de participação dos municípios, que nós já aprovamos na Câmara dos Deputados, que se aprove o mais rápido possível isso no Senado, e aquilo que foi aprovado na Câmara dos Deputados, que é a volta do piso constitucional da saúde, na medida que a gente sancionou o marco fiscal, enterramos de vez o famigerado teto de gastos que congelava os recursos por 20 anos na área da saúde. Então, a volta imediata dos valores do piso constitucional para os últimos 3 meses desse ano, 2023, além do piso constitucional para o ano que vem, a partir de 2024. Então, essas 3 mudanças estão lá no PLP 136, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi para o Senado. Nós vamos trabalhar intensamente junto aos senadores para que se vote o mais rápido possível. Se concluirmos a votação ainda no mês de outubro, vem para a sanção presidencial, nós podemos já no final do mês de outubro, no começo de novembro, dar essa ajuda adicional, essa parcela extra de recursos para o Fundo de Participação dos Municípios. Além disso, no Senado Federal, nós vamos priorizar a votação de 2 projetos já aprovados também na Câmara. Um é a retomada de obras da educação, de iniciativa do Executivo, que permitiu que o Ministério da Educação possa colocar recursos, o Ministério da Saúde, o Ministério da Cultura, para retomar obras que foram paralisadas pelo governo anterior. Essa lei é importante para dar segurança jurídica para o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e o Ministério da Cultura colocar recursos adicionais para a retomada dessas obras. A expectativa é que possa ser votado essa semana ou na semana que vem no Senado. E o projeto do Desenrola,
que já aprovamos também na Câmara. O programa é um sucesso, já retirou milhões de famílias, de pessoas que estavam com seu nome sujo por conta de dívidas, já conseguiu renegociar essas dívidas. Começa agora no mês de outubro uma terceira etapa do Desenrola, que pega dívidas de conta de luz, conta de gás, conta da área da educação, varejo, e é muito importante a aprovação do projeto de lei para consolidar esse grande programa liderado pelo Ministério da Fazenda. Expectativa que a gente possa votar essa semana ou semana que vem no Senado Federal para vir para a sanção presidencial. Vamos trabalhar para votar esta semana, para a gente poder cumprir, inclusive, o prazo que está estabelecido pela medida provisória. Além disso, no Senado Federal, a senadora Leila apresentou o relatório na semana passada do Sistema Nacional de Créditos de Carbono, né, de compensações para redução de emissões de carbono, que vai dar segurança jurídica para criarmos um grande sistema nacional de atração de investimentos para projetos que reduzem a emissão de carbono. Apresentou o seu relatório na semana passada. Estamos num diálogo bem importante na Comissão do Meio Ambiente. Queremos aprovar o mais rápido possível. Também vai ter a concentração nossa para isso. Então, discutimos com o presidente da República a agenda prioritária na Câmara, a agenda prioritária no Senado. O presidente reforçou a orientação médica, que durante essa semana ele fique concentrado em Brasília. Vai fazer a cirurgia na sexta-feira já programada, orientação médica que ele possa se concentrar aqui. Tem agenda hoje de recepção do chefe de Estado do Vietnã. Amanhã agenda concentrada também aqui em Brasília em relação ao Complexo Econômico e Industrial da Saúde, uma agenda que envolve o Ministério das Relações Institucionais, através do Conselhão, o vice-presidente da República e o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e a ministra da Saúde. Envolve investimentos, né, na produção de medicamentos, equipamentos, recursos diagnósticos aqui no Brasil, estímulo à retomada de investimento no país para gerar emprego, renda, tecnologia e produtos aqui no Brasil, aumentando a soberania nacional. O Brasil reocupando um papel nessa reorganização das cadeias globais na área da saúde. E na quarta-feira, dia 27, o presidente, junto com o ministro-chefe da Casa Civil, anuncia, já está marcado, anuncia o edital, que é uma nova etapa do PAC, que é o edital para apresentação de propostas pelos municípios. Vai lançar aí no dia 27 esse edital para os municípios poderem apresentar propostas na área da educação, na área da cultura, na área dos esportes, na área da saúde e infraestrutura das cidades. Vocês sabem, o novo PAC já foi anunciado e detalhado os investimentos de infraestrutura, de estradas, de Minas Energia, de saneamento, do Minha Casa Minha Vida. E nós tínhamos essa nova etapa que os municípios apresentam seus projetos. Então vai ser lançado no dia 27, está marcado dia 27, quarta-feira, o lançamento desse edital dos projetos para os municípios. Então, nos concentramos nesses temas na reunião. Está aqui o líder do governo na Câmara, o líder do governo no Congresso. Podem estar à disposição também de qualquer dúvida que vocês tenham. Ministro, o presidente Lula chegou no Itamaraty usando máscara. Ele está gripado? Ou não. Alguma orientação? Não, é orientação médica pré-cirurgia, que o presidente, nos eventos públicos, nas reuniões maiores, possa estar de máscara nesse período para evitar qualquer tipo de situação que possa atrapalhar a cirurgia ou mesmo adiar a cirurgia. Então, recomendação médica em relação a isso. Tá aí, portanto, o ministro Alexandre Padilha, junto às lideranças do governo no Congresso, passando a agenda, a perspectiva dos próximos dias, aquilo que está sendo costurado pelo governo junto ao Senado, sobretudo ao Senado. Ele fez ênfase nesse processo. Falou sobre o PAC, falou sobre Desenrola, falou sobre outras agendas do governo e passou agora, nesse finalzinho da fala, pelo que se coloca como perspectiva para o trabalho do presidente Lula, que vai ser submetido a uma cirurgia nos próximos dias, e como ele vai conciliar a recuperação, que é fundamental, evidentemente, com a agenda dele de trabalho, que deverá ser reduzida, e o ministro Padilha falava justamente sobre isso. Vamos passar muito rapidamente sobre os temas no macro, para a gente não mergulhar em cada um deles, mas eu quero começar pelo PAC, porque é o Programa de Aceleração do Crescimento, reeditando um programa que já foi uma marca das gestões petistas anteriores e que, de alguma maneira, tem como objetivo reaquecer a economia por meio da geração de empregos e etc, etc, etc. Mas
começa tudo isso distribuindo dinheiro para que essas obras possam acontecer. Ele fala sobre retomada de obras que o governo anterior parou. O governo anterior dizia que fez obras que a gestão anterior, no caso a petista, tinha paralisado. Ou seja, é aquele jogo de narrativas, mano. Sobre o PAC, a gente espera o quê? A gente assistiu coisas muito boas, coisas muito ruins nas gestões anteriores. Acelerar o crescimento é importante. Teve alguém que disse que queria fazer 50 anos em 5. Aqui nós vamos fazer em quanto tempo essa aceleração? Olha, essa é a questão. O que preocupa é a pouca aprendizagem do Brasil com os erros cometidos pelo próprio governo federal. Ou seja, nós tivemos várias obras que ficaram paralisadas ou que não tiveram o desfecho que era prometido. Anunciar a obra e o investimento é sempre muito mais fácil do que entregar a obra e o investimento. E o que é que a gente estruturalmente, como Estado brasileiro, independentemente aí de torcidas partidárias, aprendeu? O quanto que temos, por exemplo, de seguros ajudando no caso de descumprimento da obra? O quanto que veremos futuramente daqueles famosos aditivos de obra para empreiteiras, fazendo correções de contrato? Ou seja, há uma agenda de aprendizado institucional para obras públicas que, infelizmente, parece que nós ficamos parados no tempo. Além disso, é muito importante que a gente consiga avançar numa agenda que, muito mais do que o Estado induzir diretamente, é uma agenda de concessão, ou seja, o quanto que nós podemos trazer recursos privados no investimento nas obras, no lugar de abrir a torneira do gasto público, até porque temos um desafio estrutural muito grande para cumprir a meta que o próprio governo anunciou de zerar o déficit fiscal no ano que vem. Mas esse de concessão, fazendo um trocadilho muito porco aqui, ele foi desacelerado no início dessa gestão, porque havia um programa para a desestatização para tornar justamente esse processo, mas ele foi completamente desacelerado e agora a gente tem o PAC. Dá para dizer em substituição a esse processo, Elaine? Olha, eu comungo do que falou aqui o meu amigo Mano. A minha preocupação é a falta de inovação, né? Quer dizer, achar que sempre lançando obras públicas a gente vai gerar renda, a gente vai gerar crescimento e deixando que isso não tenha continuidade. Quantas obras a gente vê parada? A verdade é que o Brasil, sim, precisa de infraestrutura, né? Quem anda aí nas estradas federais, né? Quem circula nas grandes capitais, a gente precisa muito de infraestrutura. Mas o problema é como fazer isso de forma eficiente, como fiscalizar, como garantir que essas licitações serão feitas de maneira realmente transparente, né? Que elas serão cumpridas, que o cronograma será cumprido e não vai virar um fantasma, né? Uma obra fantasma. Essa é a grande preocupação. Agora, de toda a fala aí do ministro, eu quero ressaltar a questão da agenda verde, quer dizer, da gente falar realmente daquilo que o Brasil pode protagonizar e que é, de fato, uma agenda bastante moderna. O programa de crédito de carbono que ele citou, que já avançou no Senado. De trazer lá de fora recurso, investimento no Brasil, isso é bacana, né? O PAC me preocupa porque nós temos que diminuir o déficit público, né? Nós temos esse compromisso e essa questão de, tá bom, como é que a gente garante que isso vai ser entregue, que isso vai ser feito com eficácia, que isso vai ser feito com transparência? Eu não vi uma modernização no método, né? Elaine, mas desculpa, Ares, mas essa questão da agenda verde também é parcial, viu? Porque a expectativa do governo é investir 1,7 trilhão de reais no PAC, 36% disso vindo do capital privado, né? O resto é ou capital público ou fazendo dívida, financiamento. Mas a questão da agenda verde é assim, 20% do PAC vai para o Rio de Janeiro, essencialmente em obras de extração de petróleo. Então, assim, eu entendo e até concordo com o governo de que ele tem que avançar nisso, porque é um caminho, graças a Deus, sem volta, mas ele mantém um investimento massivo também. Brutal. É uma contradição entendível para quem investe, que sabe que a extração de petróleo não está reduzindo, pelo contrário, esse país continua investindo muito, o Brasil pode ficar para trás nisso. Exato. Só que no discurso popular, talvez até populista,
ele fala só na agenda verde. Então tem que andar os dois em paralelo, né? Que é, na verdade, o que o governo quer, só que ele só fala no fim da agenda verde. O PAC é essencial, mas eu vou aqui com o Mano, que não tinha que ter capital público nisso, né? Tinha que ter um ambiente onde as empresas topassem ir lá investir. Só que você sabe que o maior desafio do PAC hoje é achar mão de obra e empresas que topem. Por quê? Esse negócio de começa a obra, para a obra, as empresas investem, colocam capital, coloca a gente lá morando nas obras, de repente para de receber dinheiro. De repente elas empacam. Eu vou até mais longe. Se você olhar, a gente está falando de obra pública e o quanto dentro dessa obra pública a gente está falando de questão de sustentabilidade, de uma obra sustentável. Né? Não tem, é uma licitação. Não paga nem Mas a questão, Elaine, não é nem que a obra seja sustentável em si, apesar de dever ser. A questão é que as obras devem ter a finalidade também de gerar um ambiente sustentável. Você falava sobre infraestrutura e agenda verde. A gente tem que ter, nesse novo PAC, projetos que visem dar infraestrutura justamente para se promover energia renovável. Se a gente tiver, daqui a alguns anos, carros andando com a energia elétrica, será que eles vão abastecer onde? Onde eles terão condições de se abastecer para isso? O mesmo conjunto habitacional. Será que não é o caso de fazer um investimento já em placa solar para que essas casas sejam autossustentáveis? Exato. Você tem um processo. Então, esse novo PAC tem assim, muitas diferenças com os primeiros PACs, né? Você falava dos 50 anos em 5, os PACs anteriores eram exatamente o contrário, né? Você programava para fazer em 5 anos, mas demora 50. Porque a obra só tem, igual a obra do banheiro em casa, ela só tem data para começar. Ela nunca você sabe quando vai terminar. Exato, mas também havia um desprezo, na verdade, essa finalidade de se promover a sustentabilidade. Por quê? Porque não adianta fazer viaduto. Não adianta ficar fazendo o PAC para uma obra em si. Essa obra tem que servir justamente para o futuro. Que essa é uma cultura, inclusive, né, mano, da velha política no sentido do tempo. Né? Minha avó dizia que não, só dá obra boa é aquela que você vê. Então o cara vai lá, constrói viaduto, avenida, ele faz o diabo. O malufismo, mas você não vai ver saneamento. E aí você vê, por exemplo, aqui em São Paulo, o trabalho da Sabesp, que teve que envolver Ministério Público, prefeituras, o próprio governo do estado, cartórios, um sem número de associações para você conseguir canalizar o esgoto em casas que estavam próximo a córregos. Ou seja, se isso tivesse sido pensado lá atrás, quando do surgimento dessas comunidades, você trazê-las, é um trabalho social, ele é econômico, ele é de infraestrutura, ele envolve tudo, a gente não tem esse tipo de trabalho. O que a gente vê aqui é o seguinte, um investimento muito grande para essas obras faraônicas, e elas são faraônicas de propósito, porque elas vão demorar décadas para serem feitas, e você continua ali o dinheiro pelo rabo sem a efetividade. Você não está pensando no futuro, de fato. Ou aquelas obras que são véspera de eleição, né? Como passar asfalto, aí você passa o asfalto e você não planeja. Aí a tampa de bueiro fica lá, daqui a pouco o carro bate porque a tampa de bueiro ficou abaixo do asfalto. E saneamento é a maior obra. Fura, que já a famosa mão de tinta na parede rachada. E saneamento é um dos maiores caminhos para você fazer obras que visam a preservação do meio ambiente. Porque o real problema de meio ambiente que a gente tem no Brasil é a falta de saneamento básico e trilho de trem, que não tem aqui no Brasil. Então são os dois vieses que a gente não vê acontecer. E a coisa do trilho de trem é essencial para a descarbonização. Exatamente. Porque a gente tem a discussão, por exemplo, da Ferrogrão, que tá e as pessoas falam, mas é contra o meio ambiente, porque vai passar dentro de um 0,1% de um território de reserva ambiental. Se fizesse o mínimo cálculo do tanto de diesel que vai deixar de ser queimado na rodovia que liga o centro-oeste ao nordeste, todos os dias por milhares de veículos, ou seja, veja como o PAC pode produzir, por exemplo, uma ferrovia ambiental com redução de carbono. Está parado no STF. Já fizeram essa conta. E aí eles colocaram no fundo da gaveta. Para ninguém ver, porque não é possível, né? A conta já foi feita, não tenha dúvida disso. Gente, é uma vergonha você não ter um trem que ligue São Paulo ao Rio de Janeiro, São Paulo a Brasília. Não, mas está falando de escoamento de grão, que vai também, ser milhares de... E esse novo PAC, só para encerrar isso aqui, já prevê essa questão, por exemplo, no túnel Santos-Guarujá, que também tem descarbonização, porque tem muitos caminhões que precisam dar uma volta gigantesca e só o que é produzido ali de carbono, de queima de diesel, que vai ser economizado com uma ligação seca de Santos-Guarujá, que está no novo PAC, aliás, é a grande obra desse novo PAC, já também prevê essa questão. Então, isso diferencia muito o novo PAC dos PACs anteriores. Então, nesse novo PAC já tem uma
obra sustentável, Tem, digamos muito, assim. tem. Que é essa daí dos caminhões. Do Santos Guarujá, exato. Caiu o ministro por conta disso. Márcio França foi retirado, porque essa obra tá debaixo do ministério dele, né? Então, por isso que o ministério dele foi tão almejado aí por Essa é uma obra que todo mundo vai querer ser o pai. Quer ser pai É o Tarcísio, o Márcio França, todo mundo.